Olá, meus amigos leitores! Hoje nós temos um livro que foi muito pedido e eu passei muito tempo querendo, até que enfim eu consegui comprar. Um livro maravilhoso, hein? Do C.S. Lewis, com certeza, né? Cristianismo Puro e Simples. Esse livro aqui, ele é muito bom. Ele vem bem elegante, bem robusto e posso dizer assim, de antemão, que foi o melhor livro que eu já li dele. Eu sei que eu digo isso todo vídeo, mas à medida que eu vou lendo os livros dele, vou encontrando um melhor do que o outro. Esse aqui pela editora Thomas Nelson, ele tá super elegante, em alto relevo. Olha essa coloração interna aqui. Eu tô apaixonado por essas edições do C.S. Lewis. Já cansei de falar para vocês que eu vou fazer a coleção completa dele e vou trazer todos aqui para vocês. Esse foi lançado em 1952, então o C.S. Lewis conta ali um pouquinho dos fatos dele quando ele participou da guerra. Eu achei muito interessante que ele fica bem preocupado sobre a reverência ao falar de Deus nesse livro. É um livro bem compacto, apesar dele ter 286 páginas, você tem que ler com bastante calma, porque ele divide aqui, ele compila 4 livros aqui dentro. Então a gente vai comentar os 4 livros ali, com certeza, superficialmente. Recomendo que se você puder ler, ele vai agregar bastante valor na sua vida de cristão, e se você não for cristão, vai agregar bastante valor na sua vida moral, como sociedade. Essa edição aqui é a edição de 2017. O primeiro livro ele denomina Certo e Errado como um indício para a compreensão do universo. É o nome que ele dá para esse primeiro capítulo, esse primeiro livro, dividido em 5 capítulos. Ele vai começar falando ali da lei natural. A lei natural é a lei da natureza. Então, por exemplo, a gravidade, se eu solto, ela cai. Essa é uma lei natural. Então, todas as leis que são naturais, ele vai contar como lei natural. E ele vai separar aqui da lei moral. A lei moral são a lei que os homens criam para que eles possam viver em comunidade, são a cultura. Então nós temos aqui no Brasil as leis morais brasileiras. E lá, por exemplo, no período de Israel ali, no período ali dos afegãos ali, naquela região, são as leis morais daquela região. Então vamos dar um exemplo. No Brasil nós temos 2 códigos morais. Nós temos o código moral do cristianismo e nós temos o código moral da nossa república. Então dentro do nosso código moral, tanto um quanto do outro, não é permitido a poligamia. Nós podemos apenas casar com uma esposa, um cônjuge só. Já lá na região deles, tanto na religião quanto na lei moral daquele país, é permitido. Então não quer dizer que eles estão errados, nós estamos certos ou vice-versa. Quer dizer que lá é permitido e aqui não é. Simples assim. Cada lugar tem o seu conjunto de moralidade, de conjunto de leis que rege aquela sociedade. E é bastante importante deixar isso claro logo no início, é o que ele faz no livro dele. Por quê? Porque ele quer dizer que não existe uma cultura melhor do que a outra. Não existe uma região de valores morais melhor do que o outro. Simplesmente existe diferença. Ok? Um diferente do outro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós podemos conhecer a Deus através desse conjunto de moralidade. Por quê? Porque você não conhece alguém pela construção que ele fez. Você não conhece um arquiteto pela casa que ele construiu. Você conhece pela intimidade que você tem com ele, ou pela intimidade que você vê ele tendo com outra pessoa. Você conhece pelo relacionamento. E Deus, ele vai dizer que nós vamos conhecer a Deus exatamente por esse relacionamento, e não pelo mundo que ele criou, não pelas leis naturais, e sim pelas leis morais. Interessante, né? Ele começa o primeiro livro assim, bem explicativo, gostei bastante. No livro 2 ele vai chegar logo direto no cristianismo, no que acreditam os cristãos. Então ele vai dizer que os ateus, eles não acreditam, eles acreditam que todas as religiões estão erradas. Religião, por definição, vem ali do verbo religare, do grego, né, que se referia o homem se religar à sua entidade superior ali, no nosso caso, o Deus. Então ele está dizendo que o ateu ele não acredita em nenhuma religião. Já o cristão, ele tem a liberdade de acreditar, de entender que cada religião contém uma pequena parte do cristianismo. É interessante isso, porque a gente realmente vê que as outras religiões contêm pequenos pedaços, ali como Abraão encontrou ali com Melquisedeque, né? Ele encontrou um outro profeta que tinha fora da religião dele. Engraçado, né? Porque ele estava começando a religião dos judeus e já tinha alguém que já cria no Deus único. É interessante esse ponto de vista dele aqui, que o cristão tem essa liberdade de encontrar outras religiões. Entenda que não é um paganismo, ele diz que você consegue encontrar valores morais do cristianismo em outras religiões, e o ateu não encontra porque ele não acredita em nenhuma religião. Interessante esse ponto de vista dele, sem ofender ninguém. Esse é o ponto de vista de C.S. Lewis, para que a gente possa entender a lógica. Esse é o livro mais lógico e mais filosófico que eu li dele. Todas as premissas dele são bastante lógicas, ele começa sempre por cadeias de raciocínio até chegar nesse ponto de vista. Inclusive, se você teve opiniões diferentes da minha, vou pedir para você escrever aqui nos comentários, vai agregar bastante valor na minha exegese. Ele vai falar que Deus está acima do bem e do mal. E aí ele vai entender aqui o que é bem ou mal. O mosquito da dengue, agora
que está em alta, né? Ele pode vir e me picar. Esse mosquito pode me fazer mal. Então eu vou matá-lo com repelente, com veneno ali, e aniquilar aquele mosquito. Para mim, eu fiz o bem. Na visão do mosquito que vai morrer envenenado, foi mal para ele. Então ele está dizendo que o bem e o mal é uma visão, algo perceptível, depende do ponto de vista que vai ser realizado. E ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer, por exemplo, que o ser humano ele não consegue imaginar uma realidade como a qual nós vivemos hoje. Dessa mesma forma, o ser humano não conseguiria imaginar um cristianismo igual a gente vive. Então ele diz que era impossível o cristianismo ter sido criado por uma ideia humana, assim como outras religiões que ele não cita, mas eu estou lendo uns outros livros aqui, eu consigo ver que o ser humano consegue sim criar algumas formas de religião. E nós temos livros aqui colocando alguns desse tipo de exemplo. Por exemplo, aqui o Robert Greene, ele conta bastante exemplo aqui de como se cria uma religião em 48 Leis do Poder. É bem interessante esse livro dele. Mas ele está dizendo que não era possível criar o cristianismo por causa dos seus valores morais. E ele vai dizer que o bem foi uma criação divina. O bem é criado por Deus. Mas o mal é alguém ou algo que corrompeu o bem para o seu próprio deleite, ou seja, orgulho, ou seja, ego. Aí ele vai citar ali, por exemplo, Lúcifer. Ele corrompeu o bem, dado que ele possuía o livre-arbítrio, assim como eu e você possuímos esse livre-arbítrio. A partir do momento que nós temos o direito de decidir tudo o que quisermos, nós podemos decidir usar o bem a benefício próprio, ou seja, por ego e por orgulho. Então, a partir daí, nasceu a maldade, a deturpação dos valores morais de bem. Interessante, né? Eu achei bem interessante essa parte que ele coloca aqui. Uma outra questão que ele coloca, que eu achei legal também, ainda nesse segundo capítulo, é que existem aquelas pessoas que falam assim, eu aceito a moralidade de Jesus, eu aceito os ensinamentos que Cristo tem para passar, mas eu não aceito a divindade de Cristo. Ele diz que isso é uma tolice, mas ele usa umas palavras aqui bem bacanas, que eu não posso nem usar aqui. Ele vai dizer assim, se você não aceita que Jesus é filho de Deus, então você está aceitando que um ser humano está dizendo que é louco. Porque o cara é filho de Deus e você não acredita nisso, como é que você vai acreditar nos conceitos morais que ele está querendo ensinar para a população? Então, se um cara diz, por exemplo, hoje nos nossos dias, alguém chega e fala assim, eu sou filho de Deus, você é maluco. Não, mas tudo bem, você não quer acreditar, mas eu vou te ensinar o que é certo. Não quero saber o que é certo de você, porque você é louco. Então eles falam exatamente isso. Aqueles que não acreditam que Jesus é filho de Deus, que é Deus encarnado, que é o Logos vivo aqui na Terra, não deve aceitar também os seus valores morais. Então esse tipo de pessoa que fala, eu aceito Cristo, mas eu não aceito a divindade de Cristo, então ele também é mais um lunático. Achei legal essa parte que ele fala aqui. Ele fala, inclusive, que nós temos a opção hoje, na época dele, e nós temos agora também, de aceitar Cristo pela fé. Por que pela fé? Porque ele não está aqui, mas nós cremos que ele está em espírito, em atitudes, em valores morais no cristianismo. Mas ele fala que vai chegar um tempo onde nós teremos provas dessa veracidade da existência de Cristo, provas contundentes. Por quê? Porque ele vai vir nos buscar, Maranata, né? Mas nessa época já não vai ser possível aceitar a Jesus pela fé. Por quê? Porque nós vamos ter visto pela prática. Então você tem a opção de aceitar Jesus agora pela fé. Aí mais adiante vai ser justamente porque você vai estar vendo e vai ser um outro tipo de condição que ele não fala aqui, mas é interessante citar nesse finalzinho do livro 2. No livro 3 ele fala da conduta cristã. Essa maior parte, é o maior livro aqui contendo aqui dentro, e ele fala 12 capítulos sobre isso. Eu vou tentar sumariar o máximo que eu puder aqui para não ficar muito grande esse vídeo, mas é uma parte bem interessante e vai agregar bastante valor na sua vida. Ele vai dizer no início ali que nós cremos na vida eterna. Então, a partir desse pressuposto, nós devemos viver uma vida acreditando na eternidade como consequência do que fazemos aqui. Se você não acredita na vida eterna, e aí nós temos um diálogo muito interessante nesse livro aqui, vou deixar no card para vocês aqui, o diálogo do Inquisidor, do irmão Karamazov, justamente porque quando você não acredita na imortalidade da alma, você pode fazer o que quiser aqui na Terra, porque enfim vai acabar. Agora, quando você acredita, tudo que você faz, ele deve gerar consequências para a sua eternidade. Então nós devemos pensar hoje no que fazemos com as pessoas ao nosso redor, dentro desse conjunto de valores morais. Achei bem legal. Inclusive, ele tem uma parte específica para falar sobre a bebida alcoólica. Ele vai dizer que não há nenhum lugar na Bíblia negando que você pode sim tomar a sua bebida alcoólica. Eu vou deixar com você um conselho de amigo. Tenta não abusar. Tenta manter a sobriedade. Principalmente agora com lei seca, eu acho interessante, porque na época que ele estava escrevendo sobre isso, a gente não tinha os códigos morais na nação como nós temos hoje. Hoje é proibido você beber e dirigir. Então você que é cristão, é bacana que você deu o exemplo. Quer tomar seu álcool em casa, seu vinho, alguma coisa que você quer fazer? Toma em casa, no final de semana que não vai sair, ninguém vai te acusar. Mas se você for dirigir,
não beba. Ele fala também para você ler as escrituras, que é um conselho. Só que quando te mandaram ler as escrituras, não te ensinaram nem grego nem aramaico. Como é que vai ficar a exegese? Como é que você vai interpretar as escrituras bíblicas de 2000 anos atrás, num contexto cultural de outra pessoa, com outros valores morais, tanto religiosos quanto nacionais? E isso é interessante, porque quando eu comecei a fazer teologia, foi justamente essa a primeira coisa que eu aprendi, que você deve ter a Bíblia numa mão, o jornal na outra e o joelho no chão. O que significa isso? Quer dizer que você vai estar lendo a Bíblia, sabendo que não se passa no dia de hoje, mas contextualizando com as notícias de hoje, e o joelho no chão para que o Espírito Santo possa revelar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas para você. Ele fala sobre isso, eu achei bem legal deixar enfatizado que você lê a Escritura é importante, só que você precisa de alguém inteligente ou alguém que saiba o que está lendo para poder explicar para você. Aqui no YouTube nós temos grandes teólogos, eu inclusive acompanho alguns, fico muito feliz que hoje tem esse meio de divulgação aqui, como os livros que eu estou lendo para vocês e como os teólogos que trazem ali da arqueologia, da história de Israel, para que a gente possa aprender um pouco mais. Fica a dica. Ele chega numa parte onde ele vai fazer umas críticas bem contundentes contra Freud, dizendo que ele é um maravilhoso psicanalista, mas um péssimo filósofo. A primeira pessoa que eu vejo criticando Freud, e é interessante a gente ver esses pensadores da mesma época ali, ou de épocas um pouco mais opostas. De qualquer forma, tem que ter muito peito para falar mal de Freud, e eu gostei, porque ele fala mal da parte filosófica e não da parte psicanalítica, que é a parte onde Freud domina. Inclusive, a gente tem que falar do que a gente sabe. Do que a gente não sabe, é melhor a gente ficar calado. Fica a dica de C.S. Lewis. Eu gostei porque ele vai falar depois que Deus ele vai julgar do homem os valores morais. Eu vou deixar um short para vocês sobre essa frase bem interessante. Por que ele quer falar com valores morais? Ele não vai julgar o seu sentimento, a sua emoção. Sabe aquela história de eu fui para a igreja e foi tremendo, Deus falou comigo, foi maravilhoso? Ele vai julgar as suas atitudes. Ele não vai julgar o sentimento que você teve. Mas à frente ele vai falar sobre esmola e eu vou voltar um pouco sobre esse tema ainda de Deus julgar os valores morais. Mas à frente ele vai dizer, essa parte que é bem importante, que cada decisão moral que você toma muda a sua personalidade. Então, cada vez que você toma uma decisão moral correta, bem certinha, bem acertada, você vai se tornando uma pessoa mais bondosa. E isso é interessante, porque isso vai mudando as nossas sinapses dentro dos valores morais dos cristãos. Então, você vai se tornando uma pessoa mais celeste. Quando você toma valores imorais, valores contra os valores cristãos, os valores da sociedade, você vai se tornando uma pessoa mais infernal. Isso é bem pesado e eu achei interessante. Por quê? Porque a nossa percepção de bondade, ela é aumentada cada vez que a sua decisão correta é tomada. E toda vez que você toma uma decisão errada, sabendo que aquilo é errado, a sua percepção de moralidade ela vai caindo. Até que chega num ponto onde você não percebe mais que aquilo é um erro. Aquilo se torna uma prática na sua vida. Olha que exemplo legal. Ele fala assim, imagina uma pessoa embriagada. Ele sabe que está embriagada, mas não sabe o quanto que ele está embriagado e nem qual a capacidade motora, física e intelectual que ele tem, que só vai saber quando estiver sóbrio. Então, quando você está fazendo o bem, você percebe o bem, mas não e percebe o mal. Mas quando você está no lado mal, você não percebe o lado bom. Um outro exemplo que ele vai dar sobre isso, eu faço questão de trazer os dois, é como se você estivesse sonhando. No sonho, você pode até saber que está sonhando, mas você não sabe da realidade. Quando você está na realidade, você tem a percepção do sonho. Então, quando você faz algo bom com valores morais corretos, você percebe a maldade cada vez mais, então você consegue evitar aqueles padrões negativos de imoralidade que você tinha. Então você consegue evitar e consegue ficar mais bom. Mas quando você está mal, com valores morais errados, você não consegue perceber. E isso aqui é bem interessante para que você possa tomar um cuidado. Ele vai evoluir esse raciocínio falando do striptease da comida. Essa parte é bem interessante porque ele vai falar da imoralidade sexual. Ele vai dizer, por exemplo, ali que nós estamos num churrasco, aquela picanha bem dourada, bem assada, aquela gordura bem bonita. E quando eu mostro para você, se você está faminto, você vai dizer, que saudade, que sabor, que delícia. Por quê? Porque vai afagar, vai sentir ali a vontade de comer, a fome. Mas se você come picanha todos os dias, você está forte, está saudável, você não precisa falar, isso aí eu como todo dia. Só que tem? Só mais um picanha, não é? Então ele vai dizer o quê? Que dentro da imoralidade sexual é quando a pessoa já está cheia, já está saciada e ela continua buscando mais daquilo. Então isso seria ali dentro do que ele está ensinando aqui, essa imoralidade. Mas quando você está passando aquela necessidade sexual, isso não é imoralidade, é porque o teu apetite é diferente do teu casal, então ele recomenda aqui, ou eu recomendo para você, que você procure o teu pastor, que você procure dentro da sua igreja, um psicólogo ali, uma terapia de casais, para poder regular esse tipo de coisa, para ficar bom para ambos. Mas ele quer dizer o quê? Que a imoralidade é quando você está buscando em excesso uma coisa que você não precisa. Quando você está buscando ali pornografias, mulheres na rua, principalmente na sociedade que a gente vê, onde as mulheres andam muito, é muito quente por aqui, né? As mulheres andam um pouco mais à mostra, e aí ele acha interessante você ressaltar que a imoralidade, porque o homem sempre tem preocupação com esse tipo de pecado, mas a imoralidade é quando você já está saciado, igual na picanha, você come todo dia picanha e você está querendo mais. Aí já é gula. Mas quando você não tem, está mostrando apenas o apetite. E por que ele dá esse exemplo?
Porque ele vai falar logo em seguida do desejo de ser curado. Quando o ser humano, dentro dos seus valores morais, ele encontra ali no caminho da bondade que ele tem algo de errado, ele não consegue se consertar totalmente sozinho. Então ele só vai conseguir pedindo ajuda para Deus. Então Deus só vai ajudar aquele que pede ajuda e só vai receber ajuda aquele que pede. Agora tem um detalhezinho aqui bem importante. Quando você pede ajuda para Deus, ele vai ajudar, mas ele vai ajudar no nível de perfeição total. Deus ele não entra para poder ajudar um detalhe, um defeito. Ah, Deus mexe só na minha parte sexual, não mexe na minha financeira, não. Não, querido, ele vai mexer em tudo. Ele está dizendo aqui que Deus, quando ele vai tornar você um homem e uma varoa perfeita, um homem e uma mulher de Deus perfeita. Inclusive, ele vai dar um exemplo que você é uma casa e Deus, quando ele entra, a partir do momento que você pede ajuda para reformar a sua casa, ele vai construir um palácio, um castelo, e ele aos poucos vai colocando uma coluna, uma janela, uma ventilação e a sua casa vai sendo demolida. É um processo psicológico tremendo, mas quando ele conclui, você se torna um palácio, um castelo. Eu achei muito bonita essa analogia que ele coloca. Ele fala um pouco sobre o divórcio, vou deixar essa questão do divórcio para vocês conversarem dentro da denominação cristã, porque cada um tem os seus valores morais, mas é bastante interessante ressaltar que ele fala aqui que quando dois não querem mais, não tem motivo para poder continuar junto, e aí fica dentro da lei mosaica, de qualquer forma, veja na sua denominação. Ele vai falar sobre perdão e sobre orgulho. O perdão, eu achei interessante ressaltar uma história que ele conta do exército da guerra, onde tem dois personagens no campo de guerra opostos, e ali eles estão dentro dos valores morais dos seus próprios países. Mas quando a guerra acaba e eles se separam, quando eles se encontram, eles não têm nada a ver com aquela guerra. Eles podem se perdoar, porque eles não são dominadores do seu país, e serem amigos. Esse é o nível de perdão que ele espera, que quando você tem uma guerra ali, quando você está dentro dos valores morais da sua nação e são contrapontos contra a outra, você está guerreando. Mas quando não está, vocês são amigos. Perdão, é mais ou menos assim o exemplo que ele dá, e eu gostei. Do orgulho, ele vai falar ali de Lúcifer ainda, né, que seria o ponto máximo da deformação da bondade, ou seja, a maldade, quando você deforma a bondade para benefício próprio. E ele traz um conselhozinho para você saber se você é orgulhoso. Quando você pede atenção para alguém, alguém te nega. Você está na rodinha de amigos, você quer falar, a pessoa não deixa. Isso te deixa bravo. Ou quando você vai dar um palpite, alguém ignora, você é burro, você não sabe nada. Ou quando você vê pessoas exibidas, se exibindo, isso te irrita, isso é sinal de orgulho. Fica a dica desses 3 pontos. Atenção, o palpite e pessoas exibidas perto de você. Isso é sinal de orgulho. Parabéns para você que conseguiu superar esse grande problema. Ele vai falar um pouquinho da caridade. A caridade ele vai dividir em 3 partes: amor, perdão e esmola. Eu tenho esse livro aqui que eu trouxe recentemente para vocês, dos 4 amores. Vou deixar no cardzinho para vocês, onde o 4º amor é justamente o ágape, que é essa caridade que ele está falando aqui também. Aqui nesse livro, a parte do amor é justamente esse amor divino, o perdão é esse perdão que eu acabei de citar, e da esmola eu quero deixar um contraponto. A esmola ele vai falar que você, como cristão, tem que trabalhar para que a sociedade não tenha pedintes, mas ao contraponto, ao mesmo tempo que você trabalha para que a sociedade não tenha pedintes, que você ajude aquela pessoa que está lá com as esmolas. Não adianta nada você consertar a sociedade em 10 anos e as pessoas morrerem de fome em 10 anos. Não vai ter mais esmola, porque não vai ter mais pedinte, porque morreram de fome. Uma dica que eu deixo que não está no livro: vai dar esmola, não deixa as pessoas verem. É feio você se amostrar que você pode, que você ajuda. Olha como eu sou bondoso. Eu sei que a nossa sociedade, ela remunera de forma no status, né? Ela retorna ali num status a pessoa que faz essa bondade. Olha que bonito, ele deu esmola. Mas é muito mais elegante você ser honrado por Deus quando você ajuda uma pessoa que precisa sem ninguém ver. Você vai dar esmola ali para a pessoa que precisa, mas você precisa trabalhar na condição de que ele saia dali. Muitas pessoas têm dinheiro e querem mostrar, olha como eu ajudo. Não, é melhor você dar esmola sem ninguém ver, depois você volta ali, depois você compra um lanche, ninguém precisa saber do que você fez. É muito mais elegante ninguém saber que você deu a esmola. Até porque quando Jesus fala assim, quando que me viste com fome e não me deram de comer, ele não está falando do seu sentimento que você está dando porque a pessoa está lá, que merda, esse cara está aqui enchendo o saco, ou que dó, tadinho dele. Esse sentimento que você sente não importa. Jesus está falando do ato. Ajudou ou não ajudou? É simples assim, é curto e grosso, Tramontina, corte rápido, beleza? Então vamos ajudar as pessoas que precisam. No finalzinho já desse livro 3, eu falei que era o maior livro, né? Ele vai falar um pouquinho ali sobre fé. Ele vai trazer 2 capítulos com 2 pontos de vista sobre fé. Eu achei interessante porque ele vai falar na primeira parte que fé é um hábito que deve ser exercitado como todos os outros. Já trouxe o exemplo do violão para vocês. Hábito é aquilo que você foca todo dia. Se eu tocar violão todos os dias eu fico um exímio violonista. Se eu não toco, eu vou ficar fraco, vou esquecer as técnicas. Então ele vai falar para você que fé é um hábito que tem que praticar todos os dias. E vai trazer na parte 2, dizendo que a ajuda de Deus
é a única condição suficiente para você superar a tentação e a maldade desse mundo. Ele vai dizer que é como se fosse um vento forte vindo em sua direção. Se você está a favor do vento, você nunca vai perceber a maldade nem a tentação. Ou seja, você está a favor da maldade, você é a favor da tentação. Por isso você vai dizer, não sou tentado, porque você está a favor dela. Agora, quando você está contra o vento, você percebe aquela força vindo de encontro a você e você vai lutando contra o vento. Então, quando você luta contra a maldade e quando você luta contra a tentação, você sente ela e você só vence com a ajuda de Deus. No capítulo 4 aqui, no livro 4, ele é composto por 11 capítulos, mas eu vou sumarizar bem simplesinho, porque são pequenas partes que ele vai falar. Ele começa falando a diferença de criar e de gerar uma vida. Uma mulher, ela gera uma vida, ou seja, sai a partir dela. Então tem que ser algo que é dela que vai para a criança. Agora, quando você cria um quadro, por exemplo, você cria algo diferente do que você é. Nós somos criaturas de Deus, então nós somos diferentes de Deus, apesar de ser imagem e semelhança. Mas quando Jesus morreu no Calvário, ele nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus e ser gerado um pequeno Cristo em nós. Olha que lindo! A partir do momento que é gerado um Cristo em nós, nós nos tornamos iguais a Deus. Nós somos gerados a partir dele. Para gerar no pequeno Cristo em nós, tem que haver esse sacrifício, essa conduta moral de querer ser uma pessoa melhor e lutar contra essas subversões de valores da bondade. Inclusive, ele vai falar aqui uma crítica que eu achei muito legal. A igreja, ela tem única e exclusiva motivo de existência tornar as pessoas cristãs, ou seja, construir esses valores cristãos nas pessoas. Se a sua igreja não torna você um cristão, ela não confronta sua maldade, os seus erros, se seus amigos ali não são ferro afiando ferro, então essa igreja está com alguma coisa errada. É mais fácil você chegar lá para o líder, conversar, falar que você assistiu esse vídeo aqui, você aprendeu através desse livro, esses ensinamentos estão nesse livro, não sou eu que estou falando, aliás, eu estou falando, mas é o que está escrito aqui, beleza? Então você vai conversar com ele para que ele possa aprender um pouco mais. Se ele for arrogante, falar se a igreja é minha, vai ser do jeito que eu quiser, então você tem carta branca para procurar uma igreja que torna você um cristão, porque afinal de contas é essa a finalidade de uma igreja. Ele vai falar aqui no ponto finalzinho aqui, é que se você procura a ajuda de Deus para se tornar perfeito, ele vai te tornar nada menos do que isso. Não é que você está procurando ser perfeito, deveria, mas você vai procurar uma ajuda em qualquer área da sua vida, ele vai te tornar perfeito em todas as outras áreas. É um livro bem interessante, gostei bastante de ler, agradeço as recomendações de vocês, principalmente do Igor aí, forte abraço para você, meu grande professor de história, me insistiu para a gente ler esse livro aqui, li e gostei demais, é um livro que eu quero deixar guardado na estante aqui para toda a vida e voltar aqui para ficar revendo esse vídeo. São muitos valores que ele passa, desculpa ter passado os 20 minutos, mas são muitos valores, recomendo você ler, principalmente o livro 3, onde vai falar da conduta do cristão. Mais uma vez agradeço pelo seu tempo e vamos lá para mais um vídeo do CS Livros. Te espero lá.